Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova. Nós estamos direto de Brasília com o programa Além da Notícia. Sempre um tema importante, de atualidade. E na noite de hoje nós vamos conversar sobre mais um desses assuntos tão interessantes para a nossa sociedade. O autismo. Um transtorno cuja incidência em crianças é mais comum e maior do que a soma dos casos de AIDS, câncer e diabetes juntos. No Brasil, estima-se que existam 2 milhões de autistas e no mundo, segundo a ONU, aproximadamente 70 milhões de pessoas com autismo. Quando existe uma suspeita ou diagnóstico de autismo, pais e parentes são mergulhados no universo desconhecido e assustador de termos técnicos, testes, tratamentos e até palpites de todos os lados. Além de questões médicas, há também uma série de emoções e assuntos práticos a serem abordados. E é o que nós queremos tratar nesta noite aqui, com pessoas também bem conhecedoras do assunto. Nós vamos primeiro receber Adriana Cota, presidente do movimento Orgulho Autista Brasil e mãe do Fernando, de 14 anos, autista. Bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, boa noite. Prazer tê-la aqui conosco. Ao lado da Adriana temos também a doutora Rosa Orita, psiquiatra infantil, especialista em transtornos do desenvolvimento, como o autismo. Bem-vinda, doutora Rosa. Muito prazer em estar aqui com vocês. Eu começo já pedindo a experiência de vocês com o autismo, porque estou aqui diante de pessoas que conhecem muito bem sobre o assunto. Por favor, Adriana. O autismo foi uma condição que surgiu, na minha vida. Quando o meu filho nasceu, a primeira coisa que toda mãe faz na maternidade é ver se o filho é perfeito. E a minha felicidade foi enorme, porque ao longo do desenvolvimento infantil dele, ele teve todas as fases respeitadas dentro daquilo que os médicos falam, Mas aos 2 anos de idade ele parou de falar. Então ele já dizia algumas palavras, ele teve uma regressão no comportamento. E isso já era a manifestação do autismo, que só foi diagnosticado 1 ano e meio depois, aos 3 anos e meio. Então para a gente foi um grande susto. E aí a gente procura se informar, saber o que é o autismo, e como você muito bem colocou agora há pouco, a gente acaba muito naqueles achismos, Infelizmente, os profissionais da área médica, muitos não estão ainda preparados para reconhecer. Na época eu me lembro que o pediatra dizia para a gente que era só uma questão de tempo, que cada indivíduo tem o seu tempo. Só que passou 1 ano e meio e o meu filho não voltou a falar. E aí, depois de um tempo, a gente procurou uma neuropediatra que na primeira consulta já levantou a hipótese do autismo, que foi um grande susto. Então a gente tem que se adequar, a família toda passa a ter que tratar daquele indivíduo de uma forma bastante difícil, porque é uma dedicação 24 horas por dia. E a família tem que aprender também e conhecer. Exatamente, a família tem que se reorganizar, se reestruturar. E o autismo ele é uma condição absolutamente diferente de todas as outras deficiências, porque ele tem graus diferentes. Tem crianças com autismo que o autismo só é descoberto muito depois, justamente porque essa pessoa ela consegue se adequar mais, No caso de alguns autistas, como meu filho, que tem 14 anos e não é verbal, ou seja, ele não fala, O nosso grande desafio é tentar comunicar-se com ele. Então, essa comunicação do autista, a questão da interação social é muito complicada sempre. E a doutora Rosa também tem uma vasta experiência. Qual é a sua experiência, doutora? Olha, eu acho que a minha experiência, são vários momentos da minha experiência, porque já são 30 anos de formada lidando com esse mesmo assunto, mas a partir do tempo fomos conhecendo mais o que é autismo, o conceito de autismo foi se ampliando, Então, muitos quadros que a gente não considerava como autísticos passaram a ser. Entendidos como a parte mais difícil até de fazer o diagnóstico, são os casos mais leves, como a Adriana falou, e são crianças que acabam sendo diagnosticadas muito mais tarde, ou então que chegam até a nós com diagnósticos errados, porque, por exemplo, muita criança com síndrome de Asperger, que é um quadro bastante leve do autismo, são confundidas com crianças hiperativas, que está tão na moda, hoje em dia só se fala isso, Tanto que as pessoas começam a ver coisas que não existem, São quadros bastante diferentes, mas de qualquer forma, os quadros de autismo clássico, para muitos profissionais já é mais fácil, está mais difundido, estamos falando mais sobre o assunto. Então, os quadros mais clássicos são bastante fáceis de você reconhecer. Agora, as pontas,
os extremos desse espectro autista, como a gente fala hoje, são os quadros mais difíceis, em que é preciso muita experiência, muitas vezes você vê para que você possa reconhecer. Então, a gente até compreende que um profissional, por exemplo, um médico, eu durante a minha graduação nunca havia ouvido falar em autismo. Tá? Eu espero que hoje isso já não aconteça, né? Mas a gente tenta levar o tema para as escolas de psicologia, para as escolas de medicina, até porque, mesmo que o médico não venha a ser um psiquiatra, pessoas autistas têm todo o resto do seu corpo igual às outras. Então, ele precisa de um clínico, ele precisa de um pediatra, ele precisa de um dentista, ele precisa... Então, se todos os profissionais, principalmente da área de saúde, de educação, souberem o que é autismo e como lidar com eles, a vida vai ficar bastante mais fácil para os pais. E para nós também, né, que trabalhamos com isso. 30 anos atrás, quando a senhora terminou a sua formação, a senhora pensou em trabalhar com o autismo ou como é que isso aconteceu? Foi uma coincidência enorme. Eu comecei, dentro da minha formação como psiquiatra, eu iria ser psiquiatra de adultos, eu comecei a minha formação e no segundo ano nós tínhamos que passar pela psiquiatria infantil, que era só um estágio, um pouco conteúdo, mas a gente com certeza teria contato com a questão do autismo, mas o primeiro psiquiatra infantil do Brasil passou a ser professor aonde eu fiz a minha residência. E era uma pessoa extremamente culta, extremamente inteligente, ele já é falecido, e ele fez a formação dele com Kanner, Léo Kanner, a pessoa que descreveu o autismo em 1943 nos Estados Unidos. Então, ele era um apaixonado pela questão da deficiência mental e pela questão do autismo, até pelo relacionamento dele com Kanner, né, e nos fez nos interessar também por isso. Muito bem. Extremamente encantadora foi o seu começo de trabalho com o autismo. Com certeza. O que é o autismo para uma mãe e para uma psiquiatra? São visões distintas, mas acho que se complementam, né? Com certeza. O autismo, ele é uma condição de vida que incapacita a pessoa de se relacionar socialmente. Então, como a doutora estava falando, vários profissionais de diversas áreas têm que estar preparados para receber essa pessoa, porque o autista ele não interage como o resto de nós, né? E existem graus diferentes de autismo, então o profissional que vai receber essa criança na escola, o professor, a professora, precisa estar preparado para saber como vai receber essa criança, como fazer com que ela seja alfabetizada. Também a gente precisa de profissionais de várias áreas, porque as terapias que o autista precisa para poder se desenvolver são muitas e são todas muito caras. E as famílias estão basicamente abandonadas, porque se a gente coloca uma pessoa, né, digamos assim, neurotípica, normal, para ser atendida na nossa saúde pública, a gente vê a dificuldade que ela tem. Imagina uma pessoa que precisa de fonoaudiólogo, de psicoterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional e de várias outras coisas. Então, se torna impossível. A gente sabe que fora do nosso país, a questão da saúde pública ela é encarada de uma forma mais global. Por quê? Porque o investimento na saúde desse indivíduo vai fazer com que ele venha a ser um cidadão produtivo no futuro, não fique dependendo a vida inteira do Estado. Então a gente prega no nosso movimento muito isso, que as políticas públicas sejam voltadas para essas pessoas para que elas possam ter as suas potencialidades devidamente desenvolvidas. Se uma criança pode ser devidamente estimulada a falar, ela pode no futuro vir a frequentar uma faculdade, a ter uma profissão, né? E se isso acontece, aquele indivíduo se desenvolvendo vai ser mais produtivo para ele, a família não vai ficar na dependência dos pais a vida inteira. Hoje no Brasil as mães estão muito sem opção. Muitas vezes não sabe o que vai fazer com o seu filho, com a sua filha. Eu estou percebendo uma coisa já nesse nosso começo de conversa. Existe autismo em vários níveis, não é? Doutora, como explicar então o autismo e esses vários níveis? Porque eu mesmo conheço autistas que são super comunicativos, se relacionam bem socialmente, mas a Adriana está me falando aqui, por exemplo, de um caso que não é completamente desenvolvido como este. Como é que a senhora explica? É o seguinte, nós temos que 70% dos autistas têm deficiência mental, 30% têm inteligência normal ou acima do normal.
Então, nós temos diferentes padrões de desenvolvimento cognitivo. Eu só fiquei mais curioso ainda. O que é essa inteligência acima do normal? Acima do normal. Pessoas, se você for ver, né, no mais comum que a gente conhece, nos Estados Unidos, a professora Temple Grandin, que é professora universitária, ela é uma especialista em zootecnologia, ela faz projetos de abatedouros de gado. E ela é tida como... Ela é muito inteligente. E ela é autista. E ela é autista. Ela, aos 3 anos, não falava. Tinha ataques de birra e resistência muito graves. Então, se nós formos ler a autobiografia dela, encontraremos lá dentro a ficha médica dela aos 3 anos de idade. E hoje é uma pessoa que tem uma vida normal, né? Ela tem dificuldades de relacionamento interpessoal. Isso ela sempre teve e não gosta, por exemplo, de trabalhar numa empresa. Ela faz serviços autônomos. Ela vende o trabalho dela, faz um determinado projeto e ir sozinha, né? Ela não consegue estar num grupo para trabalhar em equipe. Mas é só isso. Ela se mantém, ela ensina, ela produz, né? Como a gente poderia ter de vários dos nossos autistas também. A questão é, nós não estamos preparados para dar a eles os instrumentos necessários para que se tornem pessoas independentes. E não só a questão universitária, porque boa parte da população do nosso país não faz universidade e mesmo assim é arrimo de família, é chefe de família e provedor de família. E é bem sucedido. Muito bem sucedido, por sinal. Então, o que a gente tem, por exemplo, experiências como na Suécia, em que os meninos, mesmo não tendo uma inteligência brilhante, são formados para trabalhar na vida normal. No Peru, nós temos o Centro Anne Sullivan, que treina os meninos, eles são muito meticulosos, eles gostam de mesmice. Um dos sintomas é o apego à mesmice. Então, eles são ótimos repositores de lojas, porque todas as latinhas estão em ordem, todas voltadas para o mesmo lado e são milimetricamente colocadas. Eles gostam muito de simetria, eles gostam muito de ordem. Tudo que diz é um trabalho repetitivo, eles se dão bem. Não necessariamente só, mas alguns se dão muito bem nisso e nós poderíamos ter muitos dos nossos rapazes e moças trabalhando, né? Essa grande preocupação dos pais que eu vejo há muitos anos é o que vai ser dele quando eu não estiver mais aqui. Nós, pais de crianças ou jovens comuns, temos essa preocupação, imagine eles. Eu estou vendo aqui o seguinte, a Adriana tem o Fernando de 14 anos. Eu tenho a informação de que o cérebro masculino e o autismo parece que tem uma relação muito grande. O índice de autismo ele é maior entre meninos. Por quê, doutora? São 4 ou 5 meninos para cada menina dentro do autismo. Se você pegar a síndrome de Asperger, que é o autismo de alto funcionamento, pode ser considerado um sinônimo, você vai ver 7, 8 para 1, tá? O que é? Existem alguns autores, alguns cientistas no mundo que estudam a relação do cérebro autista e o cérebro masculino, como se o cérebro autista fosse a exacerbação da forma de pensar do homem, né? Nós entendemos que, por exemplo, quando eu digo para você um endereço, eu posso dizer, olha, você anda 500 metros entre a direita, mais 600 entre a esquerda. Agora, para as moças, a gente costuma dizer, olha, quando você chegar na padaria, entra à direita. Quando você chegar na floricultura, entra à esquerda. Né? Porque nós, mulheres, temos uma outra maneira de pensar o espaço, temos várias outras singularidades próprias do sexo, do nosso, né, da forma de pensar. E o Simon Baron-Cohen, por exemplo, que é um dos autores que desenvolve essa teoria, é um psiquiatra inglês, ele escreveu um livro que chama A Diferença Essencial, que é a forma de pensar do homem e a forma de pensar da mulher. E ele acha que o cérebro autista é o cérebro masculino elevado à última consequência, né? À última potência. Mas são teorias. Nós ainda não sabemos o que é o autismo. Nós sabemos, sim, já temos certeza de que existe uma influência genética importante. Então, existe uma incidência maior de autismo entre familiares de autistas, né? Daí a importância da gente ter aconselhamento genético, que ainda não temos acessível a toda a população. Porque se você tem um caso de autismo numa família, a possibilidade dessa família ter um outro,
Uma outra criança com autismo é muito maior do que na população em geral. E entre os gêmeos, a gente já tem provas de que existe uma incidência maior entre os gêmeos monozigóticos, um pouco menor entre os dizigóticos, um pouco menor, então, entre os irmãos normais, comuns, né? Sem haver gemelaridade. Então, isso prova que existe uma influência genética muito importante. Mas também sabemos que fatores externos, ambientais, problemas de gestação, parto, podem agravar e aumentar a possibilidade disso acontecer, do autismo aparecer. Adriana, você chegou a conversar, a encontrar algum geneticista, procurar alguma explicação para o caso do Fernando? Sim, nós fizemos todos os exames que nós podíamos, de imagem e também, e deu tudo normal, né? Então a gente ficou sem uma resposta e até hoje buscamos Ainda hoje isso. não há essa resposta? Não, não há essa resposta, como para muitas pessoas. A ciência não tem essa resposta, doutora? Ainda não temos todas as respostas, mas o que a gente pode ter certeza é que assim, nós não encontramos ou não temos armas para encontrar. Esta que é a questão, né? Então, fazendo uma analogia simples, antigamente as crianças com circular de cordão nasciam, muitas com problemas muito graves, porque na hora do parto eram enforcadas pela circular de cordão. Hoje que nós temos a ecografia, a gente transforma isso numa cesariana. Muito certo? Bem. Então, é porque nós não tínhamos como saber, né? Você vê uma ecografia, antigamente, hoje dá para ver o bebê todinho, dá para prever se ele tem alguma malformaçãozinha, se tem alguma coisa. Na hora que ele nasce, nós já atuamos, ou às vezes até dentro da barriga mesmo. Então, será que nós ainda não sabemos porque não existe, ou será que não sabemos porque não temos armas, não temos tecnologia para descobrir? Exatamente. Um pai e uma mãe se deparam com a seguinte situação: tenho um filho autista. E agora? Onde vou encontrar ajuda? Como será a escola do meu filho? A assistência médica do meu filho? Como vou encontrar auxílio? Onde vou encontrar auxílio? Daqui a pouco a gente conversa mais sobre os direitos, sobre a legislação, o que o governo oferece ou o que não oferece, a legislação, o que fala e o que apresenta hoje para esses cerca de 2 milhões de autistas existentes no Brasil. Daqui a pouco, no próximo bloco.